Nosso entrevistado de hoje, conforme prometido, é o Luciano Alvarenga, sociólogo, e nós vamos bater um papo sobre a eleição da Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Primeira mulher a presidir o Brasil, a administrar o país. E abre-se aí, confirmando a vitória dela, um leque de dúvidas, de interrogações. As pessoas que votaram no José Serra, que não são poucas, são 43, quase 44 milhões de pessoas, não se conformam, a grande maioria não se conforma com essa derrota. Ontem, o discurso final do José Serra, ao contrário dos outros candidatos que no passado ligavam para o seu adversário e o cumprimentavam, e vinha à rua, à praça pública e oferecia ao adversário um voto de confiança, um voto de boa sorte. O Serra se negou a fazer isso, ele passou muito rapidamente nisso e disse que agora sim é que a luta vai começar. Quer dizer, então o país vai ter que se preparar, porque nós vamos ter 4 anos aí de muita instabilidade política. A Dilma, além de governar, ela vai ter que ser uma política muito articulada, vai ter que botar um time muito bom do lado dela para ela conseguir governar esse país. Ou eu estou enganado, Luciano? Olha, realmente vão ser 4 anos difíceis para o PT, para a Dilma. A possibilidade de instabilidade institucional é considerável. Isso porque o próprio PT e o próprio PSDB, comandado pela sua sucursal de São Paulo, são 2 partidos que se extremizaram muito, né? O perfil político de José Serra é um perfil político de difícil digestão, né? Ele tem uma personalidade muito forte, muito aguerrida, muito centralizadora. A situação de fragilidade da oposição, ainda que tenha elegido 10 governadores nos estados, embora os 3 principais estados tenham sido Minas, São Paulo e Paraná, mas o fato é que a oposição entra fragilizado, né, nesse terceiro turno do PT no poder. Essa situação de fragilidade, ao invés de levar a oposição, o PSDB principalmente, a uma autocrítica no sentido de o que é que fizemos errado, o que é que o PSDB não deixou claro para a população, né? Qual foi a nossa ação política nos 4 últimos anos de oposição no governo que não foi boa, que não deu certo. Ou seja, ao invés das lideranças do PSDB fazerem uma autocrítica no sentido de se apresentarem ao país e ao povo brasileiro com uma nova vestimenta, com um novo discurso, com um novo projeto programático, o que a gente assiste é o José Serra fazendo já um primeiro discurso, o discurso da derrota, como um discurso de chamamento às armas. Eu acho isso muito complicado, acho que isso beira até a irresponsabilidade, porque uma coisa é a oposição manter unida aí a tropa, no sentido de manter-se ativa no processo político-institucional, mas outra é fazer um discurso que não reconhece a vitória do adversário, né? Não reconhece no sentido de fazer esse telefonema que já é tradição, né? No sentido de ligar para o adversário, olha, reconheço a sua vitória, né? Isso é importante, faz parte da simbologia da política. Então vejo isso com olhos bastante entristecidos e preocupados. Acho que o Brasil vai ter que ter muita maturidade para vivenciar esses primeiros meses de governo da Dilma. Luciano, eu gostaria que você... eu gostaria de citar um caso aqui, o seu caso, para as pessoas não acharem que você é apenas um torcedor da Dilma. Você trabalha com o Bruno Covas. Fiz campanha para o Bruno Covas esse ano, aqui para deputado estadual, fazendo um discurso, inclusive, com ele no sentido até de pensar a oposição, pensar o PSDB. Não sou filiado ao PSDB, mas me identifico com muitas bandeiras, me identifico com muitos desses discursos. Acho o Bruno Covas a nova geração do PSDB,
que deve ser considerado pelo PSDB. Acho que o José Serra deveria, junto com o PSDB, entender que ele teve uma função extremamente importante para o partido, cumpriu um papel sério e bacana, fortaleceu o PSDB, mas que talvez seja a hora de se repensar novos nomes, né, dentro do próprio PSDB. O Bruno é um desses nomes. Então, eu acho que essa que é a questão. Quando o Serra mantém o time em pé no discurso da derrota, chamando a atenção para o fato de que ele pode vir ser candidato a prefeito de São Paulo, né, quando ele já foi candidato a prefeito, ele já foi eleito prefeito, ficou 18 meses na prefeitura, foi candidato a governador, né, foi eleito governador, não completou o mandato, foi candidato a presidente, perde novamente, agora será candidato a prefeito, ou seja, ele está trancando o fluxo de novos nomes dentro do PSDB. Muito certamente o nome do Bruno Covas, por exemplo, a candidato a prefeito de São Paulo, seria o melhor para o PSDB. Oxigenaria, traria novos nomes que estão atrelados ao próprio Bruno. Ou seja, eu acho que a manutenção de uma candidatura Serra não apenas inviabiliza novos nomes em São Paulo dentro do PSDB, como empurra o Aécio Neves a tomar uma atitude de permanecer no partido ou sair e fundar um novo partido, que é o que provavelmente ele fará. Você acha que o Aécio pode fundar um novo partido ou ele buscar uma legenda diferente? As duas possibilidades estão abertas, mas eu acho que existem descontentes em muitos outros partidos, né? Descontentes inclusive dentro do próprio PSDB, que aceitaria o desafio de fundar um novo partido, né, que agregasse aí figuras políticas que dialogam entre elas nos diversos partidos, né, o próprio Aécio Neves, o Ciro Gomes, né, que são figuras que estão alijadas da possibilidade de se confrontarem nas urnas, e dentro de um novo partido eles teriam mais possibilidades. O Aécio Neves, com uma candidatura do Serra a prefeito de São Paulo, praticamente é empurrado a tomar essa decisão. Ou sai do partido e vai para outro, ou funda um novo partido. Agora, o Luciano, na mesma linha, no outro extremo, você também tem o PT, que é incapaz de lançar um nome novo, a não ser a Dilma, né? Eu acho que a Dilma foi o grande nome que o PT conseguiu colocar para empurrar e ganhar essa vitória. Mas no Estado, o partido não consegue também se libertar dos caciques locais, por exemplo. Mercadante, de novo, para governador. Já se fala na Marta via disputar a Prefeitura de São Paulo novamente, acabou de ganhar o Senado. Ou do Suplicy vir disputar a Prefeitura de São Paulo, aí depois de 24 anos, praticamente, de Senado. Também não nasce ninguém novo no PT? Esse problema é o problema crônico do PT e do PSDB, né? Não se renova. A gente olha para a fotografia do PSDB, a foto ali do Serra, e você vê uma geração inteira ali de políticos que está na hora, passou da hora de abrir a porta para novos nomes e não abrem. No PT é a mesma coisa. A Marta já perdeu para o PSDB, o Genuíno já perdeu para o PSDB, o Zé Dirceu já perdeu para o PSDB, o Mercadante já perdeu 2 vezes para o PSDB aqui em São Paulo e não se lança novos nomes. Ou seja, fica uma briga dessa geração dos anos 60, né? É uma coisa extremamente vaidosa, mas uma disputa de poder por essa geração. A transformação do Partido Nacional numa espécie de refém do Partido Paulista, ou seja, o PSDB transforma todo o PSDB nacional em refém do PSDB de São Paulo. O PT é a mesma coisa, torna refém o PT nacional do PT de São Paulo. Eu acho extremamente grave, inclusive grave para esses mesmos partidos. O nome da Dilma à candidatura esse ano, ainda que tenha sido um nome vitorioso, é um nome do PT que não é da história do PT. O próprio PT teve dificuldade de aparecer com nomes disponíveis, porque o Zé Dirceu caiu na crise do mensalão, o Palocci caiu na crise do Francenildo, na quebra de sigilo, né? O Genuíno também caiu na crise do PT e o envolvimento com a coisa do mensalão. Do mensalão, ou seja... João Paulo Cunha, que era um nome novo, também rodou. O Mercadante nunca não teve o espaço que ele gostaria de ter tido nos 2 governos Lula para apresentar o nome dele a candidato a presidente. Enfim, o fato é o seguinte, há um esgotamento geracional dentro do PSDB de São Paulo e do PT de São Paulo. A Dilma é o nome do Lula. A Dilma é o nome do Lula. E o que é interessante é que a Dilma não é petista.
As pessoas não sabem, mas a Dilma não é do PT. Ela está afiliada no PT, mas a origem dela é o PDT. É o PDT, exatamente. Ela cresceu politicamente dentro do PDT. Quer dizer, politicamente não é o termo, né? Mas ela sempre foi filiada ao PDT, sempre trabalhou em governos em que havia coligação do PDT com o PT, ou outro partido de centro-esquerda, e vai para o PT aí numa conjuntura lá no Rio Grande e depois, enfim, é o que todo mundo sabe. Ontem, por exemplo, na votação dela lá em Porto Alegre, quem estava do lado direito dela era o Alceu Colares. Que é exatamente. Que foi governador do Rio Grande do Sul pelo PDT. Do lado esquerdo dela estava o Tarso Genro. Quer dizer, bastante emblemático, né? É uma foto aí dos últimos 20 anos, pelo menos. Agora, eu acho que uma questão que precisa ser colocada também, que eu acho fundamental, é o seguinte. Ontem mesmo, na cobertura do Globo News, havia a necessidade lá dos jornalistas da Globo News de descaracterizarem a vitória da mulher nessa eleição. Acho que é fundamental deixar uma coisa bem clara. A Dilma é mulher, houve uma vitória das mulheres nesta eleição, sim, né? É simbolicamente muito significativo, tá? E chama atenção para uma característica do Brasil. No Brasil, as revoluções vão acontecendo sem rompimento, sem combate, sem estridência, né? Sem aqueles fatos históricos marcantes que existem em outros países, tá? Então, de repente, a mulher se elege presidente sem que a gente assista na sociedade uma fricção de poder muito grande, um embate. Os homossexuais ocupam o espaço dentro da sociedade, sem que isso seja também um trauma, quer dizer, as coisas... O Brasil, ele tem como característica cultural ir assimilando, né, o novo, as transformações, de tal maneira que isso seja feito lentamente, vagarosamente, mas nos coloca a pensar que a vitória da Dilma é, sim, a vitória das mulheres. Isso é importante destacar.